Você acha Quiser uma que conversa. um cliente alto padrão, Uhum. ele daria uma importância para um corretor que não se preocupa com esse certo tipo de status? Ou você acha que esse status ajuda para conseguir esse cliente alto padrão concretizar uma venda? Aí você vai ter nichos, né? Dentro daquele mercado, eu, por exemplo, eu já tive clientes alto padrão que uma família comprou, por exemplo, conheci clientes que uma família comprou mais ou menos 10 milhões de reais, quase 10 milhões. Foi menos um pouco na época. Ah, sei lá, 3 produtos de alto padrão lá. Acho que na época eram 5 milhões, hoje valeriam uns 10 mais ou menos. Foi valorizando, né? Aí, esses caras, se você visse eles na rua, você não sabia que eles eram ricos. E eles, por exemplo, Uhum. eles tinham um carro de final de semana e um carro de dia a dia. O dia a dia era tipo um mob, sabe? Mas isso é como se fosse uma exceção, né? Não, é a Não? maioria, você acredita? Maioria. Ah. O goiano rico mesmo, ele é mais simples do que. Ah, então os Armani que a gente encontra na rua é É tudo. os advogados que não têm dinheiro, tô brincando. Os Armani que a gente encontra na rua, Ah, então é tudo. Vamos colocar aí Paraguai. esse Tem o pessoal. golpista Não, do tem. Tinder, tem o golpista do Armani Não, agora. mas é que o cara dá muito valor, entendeu? Tipo assim, às vezes tem Aham. um advogado que ganha 20 mil por mês. Porque Que não é rico. assim, dá pra comparar um pouco em questão do advogado do Tem status. também, tem Não, também. do status, do corretor ter status e do advogado ter status. É, Porque o com advogado, certeza. ele pensa o seguinte: eu tendo status, eu conquisto clientes maiores, clientes potenciais, porque assim, a Mariazinha chegando no meu escritório, uma pessoa sendo humilde, não vai reparar a roupa que eu estou usando, Sim. não vai reparar a cor da parede, não vai reparar nada. Mas um cliente, quando ele é de uma classe média acima, ele já. Você vê o jeito que ele senta, você vê o jeito que ele conversa, você vê o jeito que Mas ele aí quer você resolver o falou problema. tudo. Em termos de alto padrão, é muito mais postura do que você veste. Entendeu? Mas, assim, a gente percebe o olhar do cliente. A Mariazinha não preocupa. Agora, Ah, um cliente tipo, é como se fosse assim: será que essa pessoa ela tem a capacidade de resolver o meu problema? E te julga pela sua aparência, te julga pela sua roupa, te julga o lugar julga. onde é o escritório. Eu acho que todo mundo julga, mas é igual eu falei. Você pode estar de bermuda, chinelo, entendeu? Se Uhum, você tiver presença e postura, a pessoa vai sentir confiança em você do mesmo jeito. uhum. No meio da advocacia é meio difícil. Eu acho que depende. É, Porque isso soa aos ouvidos do cliente como, tipo, irresponsável. Por que que ele pode está ser. sendo É. dessa forma? Porque o Que já advogado. tem um certo preconceito, né? É porque o advogado, ele já é taxado, um exemplo. Hoje, quando eu te falo advogado, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? Você já vê um advogado ali de social, Aham. de terno. Você vê eu mesmo, né? Eu conto e repito essa mesma história. Na época da pandemia, assim que eu me tornei advogado, eu fui de short no supermercado e chegou lá e encontrei um cliente, um Isso que short de um acontece. palmo. E aí eu fiquei, oi, doutor, eu fiquei ali muito envergonhada pela situação, nunca mais eu fiz isso, até pra jogar o lixo lá fora, eu já olho pros lados Aham. pra saber se não tem ninguém vendo. Então, é essa postura que as pessoas cobram. Às vezes a pessoa é acostumada a me ver só no meu modo profissional, eu sempre de social, eu sempre ali daquela forma, e quando me vê de tênis e boné, assusta, fala, meu Deus, tipo... Mas eu acho que tá mudando, saca? Eu acho que tá mudando. Essa galera nova aí já não se preocupa muito com isso mais, sabe? Você pegar, tem muita gente hoje que Mas é algo muito enraizado, é muito enraizado, com certeza. é É, algo hoje, por exemplo, muito... o corretor já não usa mais terno e gravata. Uhum. Os advogados, assim, mantêm essa postura, É. querem manter um status, querem... É tanto que, só pra você ver, em questão de confiança, eu citei um exemplo de roupa, mas também tem por localização de escritório. Você vale Sim, aonde total. o seu escritório está. É tanto Total. que o escritório aumentou muito a porcentagem de renda e de cliente, e vários clientes que não iam no escritório onde era antes, lá no Guanabara, o escritório era lá. Uhum. Então tinha clientes que achavam muito longe, Com difícil certeza. Ah, acesso. mas isso aí não é E nem questão de hoje status, né? Também é questão de logística, né? Aham, e hoje, assim, aumentou basicamente o fluxo de cliente no escritório até por conta de localização. E hoje, às vezes, o cliente pergunta, onde é seu escritório? Aí você manda ali, setor sul. A pessoa já sente confiante que o seu escritório é bem localizado, você já tem mais confiança. Agora, se eu mando ali
como é que diz, uma região afastada de Goiânia, ou em Aparecida e tal, você não tem o mesmo tipo de credibilidade do que um escritório. Por isso que esse prédio comercial hoje ganha mais força de ter um escritório, por conta disso, Sim, total. da localidade. Mas eu acho que a gente tem uma divisão aí do mercado, tá mudando em relação a isso. Mas, por exemplo, por mais que, é status e tal, mas se o cara for bom, isso é irrelevante, entendeu? Se aquele cara realmente for bom, Eu tive isso é algumas irrelevante. visitas, o ano retrasado foi um ano de eleição da UAB. E eu tive algumas visitas a alguns escritórios, tanto dentro de Goiânia quanto no interior. E eu pude perceber, assim, eu cheguei em um escritório em Aparecida de Goiânia que eu fiquei, caramba, a mulher tinha uma sala, e no fundo ficava a casa dela, mas a sala era comercial, só a porta que dava acesso à casa dela. Enquanto eu estava lá, conversando com essa advogada, eu percebi várias situações, né? Uma delas, a mesa que ela atende os clientes dela estava totalmente descascada. A tinta do cabelo dela estava passando da orelha pra cá. E ela atuava em direito penal. Essa mulher devia ter seus 40 e tantos anos. E no que a gente estava conversando, o marido dela gritando: Fulana! Fulana! Imagina se é um cliente. Você acha que isso traz confiança pro cliente de chegar ali, de deixar, de fechar um contrato, porque advogado fecha contrato pelo que ele vale. Uma pessoa que atende, vamos supor aqui nessa sala, é um escritório, fala, não, faço, atendo, o meu preço, o meu honorário em cima desse processo é R$ 5.000. A pessoa te paga rindo. Sim. Porque tem a confiança. Agora, se uma pessoa igual ela, eu citei, fala assim, não, R$ 5.000, ela não tem credibilidade de cobrar isso. Mas eu acho que o processo é inverso. A pergunta que eu te faço é, uma pessoa de sucesso agiria dessa forma? Teria uma mesa descascada, estaria mal vestido, cabelo sem pintar. Uma pessoa que tem sucesso, um advogado, né? Uhum. Que tira aí seus R$ 100.000 por mês, mais ou menos, um bom advogado. Você acha que ele vestiria dessa forma? Não. Então, é o processo ao contrário, entendeu? Pra mim, vem de dentro pra fora. Não é o que você veste, Uhum. não é o que você usa, não é a marca, não é o relógio, Uhum. mas é a postura que você tem. Se você é uma pessoa de sucesso, se você naturalmente ganha bem, você não vai se vestir assim, entendeu? Você não vai se portar assim. Não faz sentido, sabe? Uma coisa que eu percebo, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, é níveis gerenciais, por exemplo. Níveis de liderança, né? Você tem lá um corretor, você tem um corretor novato, você tem um corretor meia boca, você tem um corretor bom. Aí você vai entrando, coordenador, gerente, diretor. Você conversa com cada um deles, a postura é totalmente diferente. Você percebe. É diferente, a postura mental, a forma de falar, entendeu? E essa maturidade, essa experiência vai adquirindo ao longo do processo ali, do tempo que vem trabalhando. Exato. Tem gente que nunca adquire, né? Uhum. Mas quem busca evoluir, o cara vai desenvolvendo maturidade, ele muda, entendeu? Então, assim, vai muito da postura. Igual, às vezes você vai ver diferença, entendeu? É igual eu, por exemplo, eu posso estar de bermuda e chinelo. Na hora que eu chegar na mesa, a pessoa vai ver minha postura diferente. Só que eu vou me vestir de bermuda e chinelo, eu sendo profissional, faz sentido eu vestir de bermuda e chinelo? Eu Não tinha faz. certo tipo de conduta antes de me tornar advogada em rede social. Uhum. Condutas em postagens, em stories. E que quando eu me tornei advogada, eu falei, ei, será que isso está condizendo com a realidade, com o que eu quero criar, Exatamente. a credibilidade dos meus clientes? Não que aquilo que eu fazia ali era errado, certo tipo de conteúdos que eu produzia, mas é porque já não condiz mais com a minha realidade. Ei, será que esse certo tipo de roupa que eu vestia agora condiz com a realidade? Exatamente. Então, você vai mudando ao longo do processo. E se você não muda, você vira em rotatória. Você anda em círculo. Mas é burrice, entendeu? A pessoa que não... Igual, o meu Instagram sempre foi profissional. Eu nunca postei, eu bebo. Na verdade, eu não bebo, né? Mas assim, eu não postaria. Eu bebendo, eu numa festa, na balada. E tem muito advogado que não... É. Não tá, é como se fosse assim, eu também tenho vida e foda-se pra isso. Exatamente.